Boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje para vos falar de um tema de muito menor peso e substância em relação àqueles que temos vindo aqui a tratar, que não tem nada de relacionado com a tragédia da divisão política que nós estamos a assistir, quer nos Estados Unidos como em todo o Ocidente, mas, como digo, apenas um pequeno fait divers, apenas uma pequena nota de um hábito que, não obstante a sua relativa insignificância, me irrita profundamente e me irrita suficientemente, pelo menos para fazer um vídeo a falar sobre o assunto. E que é o seguinte: tem a ver com o hábito, volto a utilizar a palavra, que os portugueses têm, não digo que sejam exclusivamente os portugueses, mas que é típico dos portugueses, de falar alto em público e mais, muito particularmente, no cinema, de conversarem no cinema como se estivessem em casa ou confortavelmente instalados no sofá a assistir a uma novela. Isto é um comportamento recorrente que, em meu entendimento, significa apenas uma coisa, cristalinamente. Um baixo QI. Eu já aqui fiz um vídeo relativo às características do baixo QI, por exemplo, a falta de curiosidade, a falta de sentido de humor, o vitimismo perene, enfim, todas as características essas que nós facilmente podemos atribuir, regra geral, à esquerda, em particular esta nova esquerda woke, mas, bem, há muitas outras que não são exclusivo da esquerda, não são o seu apanágio, enfim, absoluto. E uma delas é esta propensão para o barulho, para falar alto, para incomodar terceiros. Isto é uma marca de primitivismo e de falta de, enfim, falta de polidez, falta de capacidade social que eu não digo que seja uma característica exclusiva dos portugueses, não é, basta ver outros povos latinos, como os italianos, mas que é uma característica também partilhada pelos portugueses, é este hábito de, por exemplo, falar alto ao telefone em todo lado, nos restaurantes, no meio da rua, nas esplanadas, em todo lado. As pessoas berram ao telemóvel, não se consegue estar sossegado. As pessoas desprezam completamente os outros que estão à sua volta. Mas isto é muitíssimo mais grave, em minha opinião, quando se vai ao cinema. Já a questão do pipocar constante, a questão das pessoas que vão em grupos, especialmente os adolescentes, como sabe, os adolescentes têm uma tendência para andar em bando, e aquela mentalidade de grupo propicia, de certa forma, a palhaçada e, enfim, a incontinência verbal. Agora, casais com filhos, pessoas adultas, que vão ao cinema ver filmes que não são propriamente de adolescentes, porque isto também tem muito a ver com o filme, perturbando desse modo o visionamento de terceiros com as suas mais caprichosas comentários, objeções ou, enfim, estupefações em relação ao diálogo, ao enredo, por vezes ao vestido da personagem, à imagem, quer dizer, tudo o que lhes apeteça dizer em voz alta. Volto a dizer, como se estivesse ou no café, ou em casa, ou num banco de jardim, como se não tivessem cercados de pessoas que também pagaram para ver o bilhete. Tudo isso é perfeitamente inadmissível e, enfim, bastante, como digo, irritante e pouco civilizado. Isto aconteceu recentemente, o fim de semana passado, com o filme Eden, do Ron Howard. Estava para lá um casal com dois filhos, uh, enfim, a ter ali uma amena tertúlia, como se estivessem numa esplanada, numa mesa de café, ou mesmo em casa, no sofá, como digo, a ver uma telenovela ou um Big Brother, que é uma coisa mais adequada, certamente, à capacidade mental daquelas pessoas. Portanto, a fazer comentários, a dar risadas em voz alta, a partilhar com o mundo as suas opiniões sobre o guarda-roupa, sobre o cenário, a expor dúvidas de enredo. Quer dizer, repare-se uma coisa. O cinema, falo do cinema a sério, não é aqueles filmes aos quais se vai para gastar tempo. Aqueles filmes que são bem construídos do ponto de vista artístico, com bons argumentos, bons atores, boa fotografia, com temas, com conteúdo. É uma arte que junta, e esse é o fascínio da sétima arte, junta imensas valências, imensas capacidades, imensos saberes. Nós temos um texto que um ou mais guionistas andaram meses a preparar. Temos atores que tiveram que decorar esse texto e dar a entonação mais
mais correta, quer dizer, ser o seu julgamento crítico sobre a intenção por trás das palavras de acordo com a situação. Temos os guarda-roupas, temos a fotografia, temos a questão da música. Quer dizer, está ali um trabalho imenso, depois a edição do realizador e dos editores. Está ali um trabalho artístico imenso que, se for bem conseguido, vale, em minha opinião, imensamente o preço do bilhete. Por isso é que eu continuo a ir ao cinema. Acho que é uma experiência única da tecnologia e, enfim, do conseguimento artístico, quando é bom cinema. E as pessoas que pagam bilhete e que apreciam verdadeiramente a sétima arte não têm que estar a levar com este tipo de comportamento, como digo, incivilizado, de pessoas que parece que não têm, enfim, o crescimento mental suficiente para apreciar o filme ou, talvez apenas isto, a educação mínima necessária para não estragar o filme aos outros. Obviamente que o que se passou é que eu levantei-me e fui-lhes dizer isto em termos mais resumidos, mas fui-lhes dizer, olha, desculpe, eu paguei bilhete, gostaria de ver o filme, se os senhores querem falar vão para casa. E eles lá se desculparam e calaram-se. Portanto, assim fiz. Enfim, esta minha indignação que estou convosco a partilhar, não estou só aqui a fazer um desabafo, um rant, como se costuma dizer, uma expressão de desagrado nas redes sociais, eu agi, mas queria também deixar esta mensagem que, se vocês são desse tipo de pessoas que vão ao cinema e julgam que estão em casa, pensem um bocadinho e deixem de fazer isso, porque isso é a marca infalível de ou pouca desenvolvimento urbano, quer dizer, urbano no sentido de urbanidade, de civilidade, ou até mesmo, lamento dizer-vos, de baixo QI. A este propósito, eu gostaria de citar uma passagem do grande filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Eu acho difícil encontrar alguma coisa do Schopenhauer com a qual eu discordo, e mais uma vez, com a profundidade e agudeza de pensamento que lhe é apanágio, Schopenhauer descreve esta situação perfeitamente nos seguintes termos. Muito que sou da opinião de que a quantidade de barulho que qualquer um consegue suportar é inversamente proporcional à sua capacidade mental e, como tal, pode ser considerada uma boa medida desta última. O barulho é uma tortura para todos os intelectuais. A superabundante demonstração de vitalidade que assume a forma de bater, martelar e revirar as coisas de um lado para o outro tem sido um tormento diário da minha vida. Schopenhauer refere-se aqui ao barulho de um modo geral. Como digo, também acho que é uma característica típica, embora não exclusiva, de muitos dos nossos concidadãos, embora, obviamente, não todos, mas ele, obviamente, também não viveu no tempo do cinema. E este raciocínio é tanto mais válido quanto o cinema é uma espécie de um templo da arte no qual o barulho é ainda mais incomodativo e mais deslocado. Ninguém pensa, ou ninguém julga, acho eu, não é? Que é adequado ir para um concerto de música clássica e começar a comentar em voz alta, por exemplo, numa passagem de Mahler, aqueles violinos ficam o quê? Extraordinários. O flautista está gordo ou está magro. Quer dizer, este tipo de comentários buçais, totalmente descabidos, as pessoas podem pensar o que quiserem, mas não devem julgar que os seus pensamentos são tão valiosos que devam ser partilhados com o mundo ali, naquele momento, naquela circunstância, naquele templo da arte. Ainda Schopenhauer, no texto dos seus aforismos. A vulgaridade consiste, no fundo, no facto de o querer, ou a vontade, prevalecer totalmente na consciência sobre o entendimento. Pelo que as coisas chegam a tal grau que o entendimento só aparece para servir a vontade. Quando este serviço não reclama inteligência, quando não existem motivos pequenos ou grandes, o entendimento cessa completamente e surge a vacuidade absoluta de pensamentos. E também a vacuidade absoluta de se achar que esses pensamentos devem ser partilhados com toda a gente, especialmente em sítios desadequados para o efeito. Só para um homem superior, pelo contrário, a ocupação permanente consigo mesmo, com os seus pensamentos e as suas obras, é uma necessidade irresistível. Para ele, a solidão, deve acrescentar-se o silêncio, é bem-vinda. O ócio é o bem supremo. Quanto ao resto, dispensa-o quando o possui. É-lhe mesmo muitas vezes motivo de desgostos. Só desse homem podemos dizer que o seu centro de gravidade cai por completo dentro dele mesmo. Ao contrário das pessoas vulgares, cujo centro de gravidade está fora delas próprias, a permanente necessidade de estímulos exteriores
para preencher o vazio interior. Um homem assim rico no interior só exige do mundo exterior um dom negativo, a saber, o ócio, poderia ter acrescentado a tranquilidade, para poder aperfeiçoar e desenvolver as faculdades do seu espírito e para poder gozar as suas riquezas interiores. Portanto, ele reclama unicamente a liberdade de poder, durante toda a sua vida, todos os dias e toda a hora, ser ele mesmo. Para o homem chamado a imprimir a marca do seu espírito sobre toda a humanidade, existe apenas uma única felicidade e uma única infelicidade. É poder aperfeiçoar os seus talentos e completar as suas obras ou ser impedido de o fazer. O homem sem necessidades espirituais, pelo contrário, nenhuma aspiração à aquisição de conhecimentos e de julgamentos relativamente a essas coisas, nelas mesmas, anima a sua existência. Também não existe aspiração aos prazeres estéticos, porque estas duas aspirações estão estritamente unidas. As aspirações de julgar e de conhecer. Julgar quer dizer exercer o raciocínio crítico. Quando a moda ou qualquer outro constrangimento lhe impõe essas fruições, ele cumpre-as tão brevemente quanto possível, como um condenado às galés cumpre o seu trabalho forçado. Para ele, os únicos prazeres são os sensuais, é neles que se desforra. É assim que as ostras e o champanhe constituem para ele o apogeu da existência. O seu objetivo na vida é obter tudo aquilo que contribuiu para o seu bem-estar material. Quando o filme tem grandeza espiritual, grandeza literária e grandeza artística, para eles é uma condenação, é quase como um castigo, por isso é que não conseguem estar sossegados. Sente-se feliz quando estes objetivos materiais o ocupam suficientemente, visto que se esses bens já lhe foram otorgados de antemão, ele torna-se imediatamente presa do aborrecimento. Para o afastar, tenta tudo o que se pode imaginar: bailes, teatros, sociedades, jogos de cartas, jogos de azar, cavalos, mulheres, vinhos, viagens, etc. Por isso, o ócio depressa se torna um fardo e depois uma tortura para o homem comum, desde que ele não possa ocupá-lo através de meios artificiais e fictícios de toda a espécie, do jogo, de passatempos ou de manias de todas as formas. Esta predominância dos valores materiais sobre os espirituais opera do seguinte modo nos homens vulgares. Como estão privados de necessidades intelectuais e como estão limitados às necessidades materiais, procurarão os homens, poderão satisfazer estas últimas e não aqueles que poderiam prover às primeiras. Por isso, não lhes exigem altas qualidades intelectuais, bem pelo contrário. Quando as encontram, elas estimulam a sua antipatia, até mesmo o seu ódio. Porque eles, os homens inferiores, só sentem na presença delas, as grandes atividades intelectuais, um sentimento incómodo de inferioridade e uma inveja surda, secreta, que escondem com o maior cuidado, que procuram dissimular de si mesmos, mas que precisamente por isso cresce, por vezes, até uma raiva muda. Em resumo, não sejam estes tipos e se não querem apreciar o grande cinema, a grande arte, se querem ver filmes juvenis ou telenovelas, ou se querem gastar o vosso tempo com outras inconsequências semelhantes, por favor, fiquem em casa e não estraguem o cinema àquelas pessoas que verdadeiramente amam o cinema. Obrigado e até à próxima.